Itinerância canábica com Dudu Ribeiro. História da proibição, uma nova política de drogas e a reparação histórica. Dudu, cofundador e coordenador executivo da Iniciativa Negra, formado em História pela UFBA, especialista em Gestão Estratégica de Políticas Públicas pela Unicamp, mestrando do Programa de Pós-Graduação de História da UFBA. Dudu, estou fazendo uma breve apresentação de você, mas, por favor, meu irmão, faça suas vezes. Seja muito bem-vindo e obrigado pela parceria. A tela é sua, a palavra é sua e os ouvidos são todos seus. Se apresente e vamos em frente, meu irmão. Maravilha. Obrigado aí por essa apresentação. Mandar um salve aí para o irmão Cadu e a abertura mais que necessária, né? A arte, a estética, a política, né? Sempre potencializando as nossas possibilidades de mundo. Quando não, também aplacando as nossas dores, mas potencializando, sobretudo, as nossas boas energias. Queria agradecer muito o convite para participar desse evento. Agradeço o Thiago, agradeço todo mundo que está envolvido. Queria agradecer também Larissa, minha parceira, que trabalha comigo, que ficou em contato aí com vocês esses dias. Eu estou tomando uma breja aqui, ninguém vai me condenar por isso, né? Hoje é sábado. E o movimento é antiproibicionista, meu irmão. Fique à vontade, a palavra é sua. Exatamente. Só para conhecimento... eu tenho quanto tempo para abrir? Olha só, você tem 2 horas para poder trazer os temas que você vai abordar e dentro dessas 2 horas a dinâmica é você que determina com relação a quem está aqui, se tiver perguntas a serem feitas. Se você preferir falar e depois abrir meia hora para poder fazer a interação, a tela é sua, a palavra é sua e os ouvidos são nossos. Maravilha. Eu vou então fazer uma de meia hora, assim, para a gente abrir, depois a gente conversa, né, não? Fica à vontade. Vamos estimular o conhecimento. Não sei se vocês já viram aqui, inclusive, a vestimenta para isso. Manga rosa, 4,20. Exatamente. Queria agradecer meu parceiro, Diego Mira. E essa itinerância canábica, né? Eu tenho certeza absoluta, quando chegou o primeiro convite, era para fazer uma itinerância de fato presencial, uma rodada, mas nós estamos nessa situação da pandemia, né, onde se acentuou a guerra contra o nosso povo, então é fundamental a gente também ter os nossos mecanismos de proteção. Estou feliz de estar aqui, vim para uma cidade do lado aqui de Salvador, vim para Embepe para fazer um retiro de trabalho, de descanso também, cuidar da saúde mental um pouquinho, trazer a família, respirar. Eu sou do Ribeiro, como já foi apresentado, coordeno uma organização da Cidade Civil que esse ano completa 6 anos de existência. É a primeira organização negra a trabalhar no campo da justiça racial e econômica, no campo da política de drogas. É um percurso que eu me orgulho muito de compartilhar com muitas companheiras negras. Hoje a gente tem uma equipe, né? A gente já cresceu bastante, hoje a gente tem uma equipe de 16 pessoas, onde são 14 mulheres negras, tem cis, tem trans, tem do Nordeste, tem do Sudeste, pensando também essa proposição que a iniciativa sempre se colocou de pensar sobre outras lentes no campo da política de drogas, né? Fazer o debate contra-hegemônico e, sobretudo, superar a lógica colonial que, inclusive, determina as nossas manifestações de pensamento. A gente pensa o mundo através da linguagem do colonizador. A gente, muitas vezes, acaba propondo medidas a partir das ferramentas que a colonialidade nos dá. E, para a gente se desgarrar disso, é preciso que a gente consiga pensar em novas lentes para o mundo, né? Eu sempre digo que uma das grandes contribuições nefastas da
hegemonia da branquitude no mundo é justamente uma limitação cognitiva a nível mundial, assim, do ponto de vista de que a branquitude trabalha na eliminação de outras formas de pensamento não hegemônicas e outras filosofias, códigos e possibilidades de vida. E hoje nós temos uma humanidade que trabalha num processo que a branquitude emburreceu. Então, é fundamental que a gente consiga recuperar processos que nos coloquem em outro salto de pensar o mundo. A gente não vai conseguir pensar mudanças apenas a partir dos mecanismos que a colonialidade nos dá, apesar de muitos agentes, autores, autoras, militantes, pessoas que passaram pela luta política, que estão até hoje e que atuam no campo da disputa hegemônica, nos lugares da colonialidade, ter feito contribuições fundamentais. É fundamental que a gente pense para além dessas caixinhas. Por que é que eu estou falando sobre isso? Né? Uma das maiores contribuições, com certeza absoluta, por exemplo, no campo do pensamento político e social, no materialismo histórico, foi a presença de militantes, pensadores e pensadoras negras que viram posições importantes do marxismo e propuseram, além do que a lógica do quadradinho, ainda que contra-hegemônico, mas também colonizado, conseguiu promover. Então, a gente chega acompanhado, né? A gente nunca chega sozinho. Foi com o Vilma Reis, Vilma Maria dos Santos Reis, uma socióloga muito importante para todas nós do campo da disputa antirracista, nos ensinou a gente caminhar com as nossas armas. Hoje eu trouxe só uma, porque eu já falei que eu não estou na minha casa, mas eu trouxe o Ciel A. James falando sobre a Revolução do Haiti e os jacobinos negros e a grande revolução vitoriosa haitiana, porque tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. E eu vou falar sobre isso. Como a revolução haitiana, de certa forma, também incide em mecanismos coloniais e que se relacionam com a política de drogas. Espero que todas que estejam nos ouvindo estejam bem, que estejam preparados para essa conversa, né? A nossa ideia aqui não é falar necessariamente sobre números do impacto da guerra às drogas contra a população negra. A gente já demonstrou isso, tanto pela nossa ótica quanto pela ótica embranquecida. A gente já demonstrou isso em relação a números, mas nós estamos fazendo outro desafio, um desafio de repensar de forma mais profunda até as categorias e a forma de pensar a política de drogas e como esses mecanismos foram criados. Imagino que boa parte das pessoas que estejam nos ouvindo compreendem que o uso de drogas não é uma novidade na humanidade. Na verdade, boa parte delas devem, inclusive, compreender que não existe a história da humanidade sem a história da guerra às drogas, sem a história das drogas, né? O nosso uso de drogas existe desde sempre. A gente não tem um momento na história em que, naquela época, as pessoas não utilizavam o que hoje a gente chama de drogas, inclusive de drogas listas ou ilícitas. Na verdade, nossas experiências sempre eram relacionadas com explorações diversas das possibilidades de alteração da consciência, porque foi assim que a gente aprendeu a se drogar, foi comendo, então não existe um momento antes da gente começar a comer, porque foi assim que a gente se relacionou com vegetais, raízes, fungos, plantas fermentadas que produziram sensações que o retorno daquela experiência não era mais apenas para a alimentação, era também para alcançar aquela vibração, aquela possibilidade de exploração da mente. E a gente, ao longo da história das diversas sociedades, a gente explorou isso de várias formas, e fomos utilizando as nossas formas de nos relacionar, né? Tanto do ponto de vista de rituais de passagem, que pedem o uso de drogas, né? Que incorporam o uso de drogas, tanto do ponto de vista das nossas expressões religiosas, tanto do ponto de vista do nosso olhar sobre a guerra, e sobre as batalhas, e sobre a conquista, porque não existe também a história da guerra sem a história das drogas.
Daqui a pouco a gente vai chegar na Segunda Guerra Mundial e vai ver isso sobre outra perspectiva. Mas a própria entrada na guerra tinha tudo a ver com o uso de substância psicoativa. Seja tanto do ponto de vista do ritual da entrada na guerra, de povos diversos, como também a própria possibilidade de aplacar dores impetradas por essa relação vida e morte, né? Como se para nos preparar para a possibilidade de terminar com a vida do outro nesse processo de guerra, também fosse requerido uma alteração da consciência a partir do uso de drogas. Mas quando, né, se a gente já entende que o uso de drogas sempre existiu, sempre esteve presente, e não necessariamente sempre criminalizado, apesar de, em diversas etapas, restrito, se a gente pensar, por exemplo, o período que na escola, né, na minha apresentação, Tiago falou da minha formação como historiador, né, se a gente pensar que aquele momento que a gente chama da expansão europeia, que foi a grande ocupação de territórios e processos de violência contra outros territórios, expansão dessa perspectiva que nos traz até hoje é poder pensar uma ideia de uma articulação a nível global, de tudo que se passa no mundo estar necessariamente envolto no mesmo sistema, mais desigual do que sempre foi. Mas essa expansão colonialista, a gente aprende na escola que ela tinha um negocinho que chamava, que a gente só via nos livros de história como as especiarias. As especiarias estavam envolvidas naquele comércio. E as especiarias envolviam um conjunto muito amplo de substâncias, né? E várias delas eram substâncias psicoativas, e ela já tinha restrição de acesso, muito também pela perspectiva das diferenças sociais, né? As especiarias eram para castas, para pessoas que podiam usufruir daquele prazer de utilizar aqueles temperos, aquelas substâncias, aquelas sensações. Também a Igreja Católica, no século XIV, também no século XVI, teve iniciativas de controle do uso de substâncias a partir de uma lógica mais moralizante, mas criminalizadora. A gente vai encontrar no Brasil a partir do século XIX, e é por isso que eu trouxe a Revolução do Haiti para a gente conversar, porque a Revolução do Haiti ela inaugura o século XIX, né? E ela é a primeira grande revolução negra que pauta e termina com a escravidão, inclusive fazendo um plano muito mais à frente e vanguardista do que os ideais da Revolução Francesa, porque ela é disparada também por esse processo, mas os revolucionários franceses queriam igualdade, liberdade e fraternidade para esses nativos franceses, mas não necessariamente para as ilhas da colônia. Então, a Revolução Francesa ela impacta nas colônias porque as elites coloniais começam a pensar que é preciso conter o espraiamento das ideias revolucionárias haitianas a partir de diversos mecanismos de controle. E é nesse bojo, no começo do século XIX, que a gente vai encontrar a primeira legislação que busca proibir algum tipo de substância psicoativa, que é a proibição do pito do pango, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, que era uma portaria municipal interessantíssima para a gente pensar, porque na própria letra da lei estava escrito pito do pango, pitar o pango era fumar maconha, e era a expressão utilizada pelas pessoas que a lei buscava também controlar. Mais um mecanismo de controle. As pessoas escravizadas utilizavam essa expressão.
E a letra da lei, ela tem um paradoxo interessantíssimo, que é o fato de, tipo, no regime colonial, o mais importante, base, inclusive, da perpetração de tantas violências é a desumanização da pessoa escravizada, que nós nunca perdemos, mas a colonialidade sempre quis empurrar a nossa desumanização. Então, os corpos negros não estavam representados nos outros estatutos jurídicos para ter direitos civis, eleitorais, políticos, mas poderia ser considerado pessoa exclusivamente para ser considerada uma pessoa criminosa nessa legislação. Então, é quase, o paradoxo é esse, quase como se a letra da lei emprestasse, entre aspas, do ponto de vista formal, uma humanidade. Isso é importante. Ao longo do século XIX, várias iniciativas vão buscar, inclusive, mensurar o processo que vinha se constituindo de superação do modelo escravista como modelo econômico prioritário do Império Brasileiro, né? Porque desde 22 não mais colônia, e que tinha a ver com o cenário internacional e, do ponto de vista local, começa a desenvolver várias iniciativas de tentar minar a possibilidade, com o fim da escravização que se avizinhava, não pela assinatura da Princesa Isabel, mas pelas lutas abolicionistas e pelo cenário internacional, todas as movimentações que aconteceram, de minar a possibilidade de acesso à cidadania da população negra quando isso viesse a acontecer. Do ponto de vista internacional, na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos pensava também em mecanismos de controle do acesso aos direitos civis e também dos locais no campo do trabalho, de controlar a entrada de não nativos brancos estadunidenses. Por quê? O desenvolvimento do capitalismo industrial também previa algumas outras questões que não apenas a racionalização da produção, né? Mas para a racionalização da produção, várias coisas, inclusive o controle da força de trabalho fora do ambiente da fábrica, porque para o capitalista, primeiro, existia uma conta que era: eu não quero que meu trabalhador chegue no outro dia bêbado ou deixe de trabalhar porque usou drogas. Então, para a máxima exploração do trabalho pelo capital, era fundamental otimizar isso. Segundo, que é uma disputa de hegemonia cultural pelos industriais de controlar os trabalhadores fora da fábrica, as suas organizações, o seu modo de vida. O surgimento das vilas operárias também tem um impacto nessa disputa, e essa elite começa a pensar, inclusive, outras formas de incidir nessa possibilidade de controle do mercado. Começa a utilizar a ideia das drogas também para controlar essas possibilidades, associando de formas diversas, de acordo com a característica de participação de cada um dos povos, substâncias para estigmatizar aquela presença, né? Então, os mexicanos eram associados à maconha, os orientais, sobretudo os chineses, vinculados ao ópio, os brancos não estadunidenses ao álcool e os negros à cocaína. E, inclusive, nesse campo da cocaína, a própria ideia desenvolvida pela Angela Davis do mito do estuprador negro, que era uma ideia muito disseminada no final do século XIX nos Estados Unidos, de que os negros utilizavam cocaína para estuprar mulheres brancas, os homens negros, né? Talvez a primeira grande peça cinematográfica dos Estados Unidos, né? Um longa de quase 3 horas de duração, conta uma parte dessa história do ponto de vista de que é uma história de 3 horas, mudo. Se não me engano, chama A Grande História Americana, que é justamente uma história que parte de um lugar de um homem negro acusado
de estuprar uma mulher branca, que ela, inclusive, se joga de um penhasco para não ser violentada por ele. E tem essa cena que é meio tipo uma grande inovação do ponto de vista das técnicas de cinema precárias do começo do século XX, né? Que é uma mulher se jogando no penhasco. E aí, esse é o momento também de desenvolvimento dessa racionalização do mundo, numa perspectiva industrial e numa perspectiva de superação, né, de modelos anteriores, e a consolidação de profissões importantes, inclusive da medicina e da farmacêutica, que inauguram o século XX, e inauguram o século XX, por exemplo, no Brasil, a partir de uma escola eugênica, né, a fundação da escola de eugenia, a entrada inclusive, da disciplina educação física nos currículos escolares tem a ver com esse corpo eugênico. E a gente vai encontrar com Rodrigues Doria, que é um sergipano radicado na Bahia, que ele diz em 1915 que a maconha é a vingança dos negros contra os brancos por terem usurpado sua liberdade. E que criminalizar a maconha e prender os negros e controlar os negros também era uma forma de impedir que os negros inviabilizassem o processo civilizatório brasileiro. E ser civilizado na cabeça dessas pessoas era ser branco. Tinha intelectuais que diziam que em 100 anos não existiriam mais negros no Brasil. Tanto pela ideia eugênica mesmo, de achar que geneticamente o sangue branco era mais forte que o sangue negro e iria diluir o sangue negro, tanto por políticas mesmo de embranquecimento direto, como a exportação e o subsídio para imigrantes brancos no começo do século XX e a própria mecanismo de controle da população negra oriunda da escravidão. E aí, quando a gente tem a primeira iniciativa nacional no governo Vargas, em 1932, na ditadura Vargas, que vai buscar criminalizar a maconha, a gente vai olhar em volta de 32 e vai ver que não apenas a maconha estava proibida, como a religião de matriz africana, que é obrigada a se inscrever em autoridade policial até 1978. O jogo do bicho, que eu, inclusive, encontrei no Arquivo Público da Bahia, um rábula, né? Para quem não sabe, o rábula é o advogado não formado, mas o rábula é importante, que as pessoas de Salvador vão saber quem é, porque dá nome a um bairro, que era Cosme de Farias, que colocava uma banquinha para defender pessoas que não tinham dinheiro para pagar. A criminalização da capoeira vem desde o Império. A criminalização da música, do samba, do que a gente vai chamar de samba mais na frente. A criminalização da presença negra na cena urbana, que se pensava estar entrando na civilização, entre aspas. E se você não tivesse nem fumando maconha, nem tocando um tambor, nem dentro de um terreiro, nem jogando no bicho, nem jogando capoeira, você poderia ser preso pelo crime de vadiagem. Então, a criminalização da maconha se insere num processo planejado de eliminação da possibilidade do negro participar da civilização, entre aspas, brasileira. A gente não proibiu a maconha porque ela faz mal, como nenhum país do mundo fez isso. A criminalização da maconha tem uma relação direta com o controle das populações. E aí a gente chega na Segunda Guerra Mundial. A gente tem um capítulo particular da droga na Segunda Guerra Mundial, não só pela utilização quase que compulsiva, talvez problemática, do uso de substâncias por Hitler, né? Que teve cerca de 28 substâncias diferentes registradas pelo seu médico particular,
desde heroína, metanfetamina, cocaína sobretudo depois do episódio conhecido, né, no cinema como Operação Valquíria, de uma tentativa de assassinato do Führer, que ele tem um tímpano estourado e o médico começa a administrar cocaína no ouvido e depois ele começa a cheirar, mas também de vitaminas e coisas que o próprio médico testava no organismo de Hitler. Mas não só isso, o próprio capítulo do Eixo e os aliados, os grandes campos da guerra, começarem a disputar quem produzia a melhor droga, mais pura e mais potente, para deixar os soldados acordados por mais tempo. Isso aí, a Inglaterra descobre numa apreensão de um avião alemão, e também tem registro sobre isso, né, da quantidade de experiências que foram feitas com judeus nos campos de concentração, de testar substâncias potentes, por exemplo, para poder sobreviver a um mini submarino, que os testes demonstravam que ninguém conseguia sobreviver por mais de 2 dias dentro dele, que era um mini submarino para caber apenas uma pessoa na mesma posição. Como também o teste de botas, né, de coturnos para os soldados, esse teste era feito nos campos de concentração, dando substâncias para as pessoas que estavam lá sequestradas, e elas caminhavam durante horas para testar a resistência dos calçados, né? Então, a Segunda Guerra Mundial também é um grande momento de disputa sobre a produção de drogas psicoativas. E o pós-Segunda Guerra Mundial, a criação da Organização das Nações Unidas, entra no campo da geopolítica internacional o controle de substâncias. Já tinha entrado lá na Conferência de Haia em 2019, quando os Estados Unidos defendia a proibição de heroína, não porque não gostava de heroína, ou porque achava que fazia mal para as pessoas, mas é porque a Alemanha e a Inglaterra controlavam esse mercado, exportavam cerca de 10 toneladas por ano de heroína processadas, vinda da papoula da Índia e da China. Mas entra também na Guerra Fria a possibilidade de subsídio das manobras imperialistas, essa possibilidade da guerra às drogas. Então, durante a Guerra Fria, tanto a venda de armamentos lutuosos, né, quanto a presença militar nos territórios da Latinoamérica pelos Estados Unidos tinha como uma justificativa a guerra às drogas. O maior programa, inclusive, da política de Estado norte-americano na Colômbia, já na década de 90, tinha a ver com isso, financiar aviões de napalm sobre as plantações. Não por acaso, uma das primeiras operações desse Plano Colômbia é em Putumayo, justamente um lugar na Colômbia altamente rico em petróleo, então não tinha nada a ver com drogas, né? E aí a Guerra Fria impulsiona essa lógica de ocupação geopolítica, inclusive de destino das armas produzidas durante a Guerra Fria, para interesses não de proteção da saúde pública, obviamente, mas de construção de guerras, né? Então era necessário esse processo. Eu estou chegando à meia hora que eu falei, mas aí, né, dando esse salto, a gente vai ter o Richard Nixon como grande declarador dessa ideia de guerra às drogas, né? Os Estados Unidos com essa lógica de ter um inimigo número 1. E aí a gente traz o John Ehrlichman, que era o seu braço direito, né, na campanha e no governo, que é inclusive um governo que passa por um processo de acusação, né, e de devassa na corrupção, né, que é o escândalo Watergate. O John Ehrlichman é preso, e o John Ehrlichman admite, 20 anos depois, que o governo Nixon tinha 2 inimigos, que eram os negros e os brancos pacifistas, que iam para a rua
falar contra a guerra, né? A guerra do Vietnã foi até 1975, né? E aí o John Ehrlichman fala, mas a gente percebeu que se a gente criminalizasse a maconha, a heroína, a cocaína, investisse nessa guerra, a gente poderia prender seus líderes, desorganizar suas reuniões. E aí ele termina com uma frase importantíssima, que é, a gente sabia que a gente estava mentindo sobre as drogas? Claro que a gente sabia. Então, depois, né, anos depois do Nixon, vem o Ronald Reagan com uma campanha que é importante, que é a da Nancy Reagan, né, a primeira-dama, que é Just Say No, apenas diga não, que é talvez o ancestral campanha da mãozinha, né, drogas diga não, mas que incentiva também isso. E esse incentivo, inclusive, de financiar a guerra às drogas nos territórios latino-americanos era um retorno fácil para a indústria bélica norte-americana. Os Estados Unidos chegou a vender $300 milhões de armas para a Colômbia, por exemplo. E na década de 80, nos Estados Unidos também existe a chamada crise do crack, né, quando é aprovada a lei do 100 para 1, que incrementa a criminalização e a prisão de pessoas negras, né? No Brasil, a ditadura militar é responsável direto pela criação de uma lógica trazida até hoje dos agentes da segurança serem vingadores da sociedade. Eles são a semente da milícia, está lá na ditadura militar. E aí, essa lógica, inclusive, né, muito das mortes, dos desaparecimentos produzidos pela ditadura militar contra brancos, elas passaram a ser investigadas pelo processo de anistia, as comissões da verdade, mas os negros foram expostos nos jornais, inclusive pelo próprio Fleury, né, um delegado representativo desse momento, né, porque aí não era uma morte que precisava esconder, era uma morte que era eles vingando a sociedade. Essa é uma semente importantíssima que até o próprio jornalista Bruno Paes Manso identifica no seu livro A República das Milícias, que vai até o bolsonarismo, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está num processo de ápice das ideias fascistas, mas elas não surgiram com o Bolsonaro, e elas estiveram... Eu acabei de escrever um texto sobre o Código de Processo Penal, 80 anos do Código de Processo Penal, que segue em vigor, apesar das suas várias emendas, mas ele foi criado sob inspiração fascista, tanto é que a Constituição de 37, de 3 anos antes, é chamada como uma Constituição polaca, inspirada no fascismo da Polônia. Então, não existe, eu tenho dito isso, não existe democracia que não seja um conceito universalizante. Não existe dizer somos uma democracia até aqui, que não sobe morro, que não pega ônibus, que não vacina a empregada doméstica. Então, a gente não pode chamar de democracia, assim como não existe ideais fascistas que não queiram se realizar por inteiro, que queiram ficar na margem, na sombra. Nós estamos com essas sementes fascistas, por exemplo, no nosso Código de Processo Penal, e que se realizam, se amplificam no momento preciso da história, a partir da temperatura política, né? Então, para finalizar, porque eu já falei demais, a gente chega à nossa legislação de 2006, aprovada inclusive no governo democrático popular, e que foi aprovado numa perspectiva que os progressistas acreditavam que, diferente da lei de 76, que foi a lei seguinte da 32 de drogas, que não diferenciava traficantes e usuários, quando se diferenciasse na lei de 2006, a gente ia prender menos pessoas, porque não tem, até hoje, na lei 11.343, que é a lei de drogas, que está em vigor, não tem pena privativa de liberdade para o usuário. Mas a gente fez isso sem
alterar de forma radical o sistema de justiça e o sistema de segurança pública. Então, o processo de genocídio, de controle e de impedimento da cidadania da população negra, que é esse projeto que eu falei, de não estar nesse lugar da civilização brasileira, ele não foi interrompido. Não teve um momento, há 100 anos atrás, a elite diziam: nós queremos um Brasil civilizado, vamos eliminar os negros. Daqui a 100 anos não vai ter mais negro. E hoje os negros são a maioria da população brasileira. Mas não teve um momento que o Estado brasileiro falou: vamos interromper esse projeto que a gente iniciou lá atrás. Não teve isso. Então, esse projeto se reorganizou e continuou em funcionamento. E ele se atualizou na guerra às drogas. Que é com isso que eu vou terminar. É isso que a Iniciativa Negra tem falado há muitos anos, que a guerra às drogas nem longe inaugurou o racismo. A PL 399 não é uma legislação para combater o racismo. Porque eu escrevi um texto para os jornalistas livres atrás que chamava Não importa se dendê ou se maconha, não importa se explosivo ou pinho-sol. Porque eu estava brincando com as amigas aqui numa palestra que eu fiz em Salvador e falei: e se o dendê fosse criminalizado? E a gente brincou com isso. Mas de verdade, do ponto de vista prático, racional, objetivo, proibir o dendê ou a maconha é quase a mesma coisa. E Rafael Braga não foi preso porque estava com um explosivo na mochila. Ele foi preso e foi confirmado mais de uma vez a criminalização dele por instituições do Estado, e ele estava com pinho-sol. E, para quem leu os documentos do processo, em nenhum momento, por exemplo, a polícia falou assim: ó, não, na verdade, a gente, não era pinho-sol, não, a gente procurou que era explosivo. Não. O laudo da perícia técnica diz que ele estava com uma substância alvejante que tinha remotamente a possibilidade de ser utilizada como explosivo. E ele foi condenado a 11 anos. Então, não é a droga, não é a maconha que criminaliza a população negra. A guerra às drogas instrumentaliza isso para amplificar um projeto que é histórico. E aí, 2006, 10 anos depois que a gente passa por 2006, que é a aprovação da lei de drogas, que muitos progressistas achavam que ia ser desencarceradora, a gente teve, 10 anos depois, 118% de aumento da população carcerária. E agora, 15 anos depois, a população carcerária feminina aumentou 900%. E aí é com isso exatamente que eu vou terminar. Quando o Estado incorpora que o seu modelo é a guerra, não é um slogan. A guerra não é só o chamado. Quando você fala guerra, a guerra ela traz todo o aparato instrumental, toda a gramática, toda a lógica para dentro do Estado. Então, efeito colateral, 2.215 crianças assassinadas em 3 anos pela guerra às drogas. 2.215 crianças. 15 mulheres grávidas, alvejadas no Rio de Janeiro, só desde 2017. 8 delas morreram, como Kathleen Romeu. Esses são os resultados dessa política. O ZEC calculou isso só em São Paulo e no Rio de Janeiro. A guerra às drogas no sistema de justiça criminal custa ao Estado brasileiro 5,2 bilhões de reais. Então, a guerra, ela suga o orçamento, porque não existe guerra sem dinheiro. Se a gente está falando de guerra porque a gente está falando da morte de quem a gente perde, é porque a gente não está na outra ponta, porque a guerra só existe porque tem gente lucrando. Ela vai importar gramática. A Kathleen Romeu e as 2.215 crianças vão ser chamadas de efeito colateral. Isso está no vocabulário da guerra. E aí é com isso que eu vou terminar agora. Outra coisa que a lógica da guerra trabalha é a destruição das linhas de defesa do inimigo. O inimigo eleito fomos nós.
E esse superencarceramento de mulheres negras tem a ver justamente com isso. Mesmo o projeto colonial, e sobretudo eles, sabem, como nós negros e negras de família negra sabemos, que as mulheres negras são o ponto fundamental da nossa sobrevivência, resistência e produção de possibilidade de vida. Quando você tira uma mulher negra de uma família, você não desorganiza só essa família, você desorganiza ela e mais algumas famílias em volta. Quando você tira várias mulheres negras de várias famílias, você desorganiza as comunidades. Quando você tira várias mulheres negras de várias comunidades, isso é o que no vocabulário da guerra chama destruir a principal linha de defesa do eleito inimigo. E é com isso que a gente está lidando. Então, eu vou ficar por aqui nesse momento, vou dar mais um gole na minha cerveja e agradeço a escuta de todas vocês. Espero ter conseguido balançar algumas coisas para quem está nos ouvindo e puder também chegar lá na página da iniciativa, procurar a gente, Iniciativa Negra, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Obrigado, Thiago. Estou por aqui. Dudu, nós temos mais 1h20 para poder interagir e eu gostaria de contar com você para essa interação. E você trazendo toda essa história da proibição, né, e essas interfaces racistas, eu gostaria que você pudesse explanar um pouco mais sobre o que seria uma nova política de drogas dentro de um país que tem mais de 70% de sua população negra, com pensamento embranquecido, que é o Brasil, né? E como a gente pode trazer a reparação histórica dentro desse contexto, considerando que a PL 399, como você mesmo falou, não traz nada de reparação, né? Na verdade, é uma forma de viabilizar a acessibilidade aos brancos à maconha e impedir de que eles sejam oprimidos, porque não são, mas flexibilizar isso para eles. E poder explanar um pouco qual seria a forma de trazer essa reparação. Porque, na verdade, dentro do meu entendimento, de todo esse arcabouço racista e preconceituoso que engloba esse contexto, a reparação ela vai ser difícil de você conseguir atingir na plenitude, porque as mazelas são tão grandes, são tão eminentes e reverberam até hoje. Eu acho que toda a reparação que seja trazida ao povo negro não vai bastar. Então, se você puder trazer para a gente um pouco sobre o que seria essa nova política de drogas, esse novo entendimento de uma política de drogas, e como a gente conseguir reparar esse dano causado à população negra, principalmente, mas não só a população negra, mas o povo pobre, ao povo periférico, aos subalternizados, que é o principal alvo dessa guerra às drogas. Na verdade, a última pergunta me deu a oportunidade, inclusive, de refletir sobre uma coisa, né? Nós, na Iniciativa Negra, nós lançamos uma campanha sobre o PL 399. E, inclusive, escrevemos um texto, eu e Natália Oliveira, que é minha companheira, que fundou a iniciativa junto comigo, está lá em São Paulo. Essa oportunidade de responder sobre isso publicamente, né, porque foi interessante, né, receber uma mensagem de um grupo na página da internet dizendo assim: muito me surpreende vocês, Iniciativa Negra, dizendo que esse projeto serve para alguma coisa. Eu não tive a oportunidade de responder do ponto de vista de o que não me surpreende são pessoas querendo dizer como as organizações negras deveriam funcionar. Isso não me surpreende. Como eu já falei, o projeto 399, ele
não é um projeto de superação das hierarquias raciais brasileiras. Ele é um projeto que tem um forte apelo, uma presença e um lobby importante da indústria e do mercado, com certeza. Mas ele não é resultado só disso. E se a gente achar isso, a gente está, inclusive, apagando uma parte da história importante do movimento antiproibicionista, que foi quem, de fato, nos conduziu a estar nesse momento de um governo fascista disputando e vencendo, inclusive, do ponto de vista técnico e objetivo da comissão, uma aprovação de um projeto relacionado à regulamentação da maconha. Nós temos grandes esperanças do ponto de vista que esse é o projeto que elimina a guerra às drogas e supera o racismo brasileiro. Não, esse é um projeto de gerações. Mas você me perguntou o que seria essa nova política de drogas. Eu sempre tenho defendido que são 3 grandes temas. O primeiro grande tema é a constituição de um processo de memória e justiça. Nós precisamos ter processos, inclusive institucionais, mas não apenas, de recuperação da memória do proibicionismo e da participação do Estado no financiamento e na elaboração e perpetração de violência a partir da ideia da guerra às drogas. Nós precisamos responsabilizar o Estado, inclusive aproveitar de iniciativas anteriores que conseguiram, por exemplo, fazer com que fossem criadas políticas públicas de não repetição, né? A partir da construção da memória, né? Então, por exemplo, um dos marcos, já que a gente estava falando nesse centro das Organizações das Nações Unidas, foi a condenação absoluta pela todas as nações envolvidas nas Nações Unidas do Holocausto e das violências perpetradas pelo nazismo. Isso criou também um sentido tanto de reparação num lugar europeu, né? Inclusive de sequestro e estrangimento de bens de instituições bancárias que financiaram o nazismo, como também construíram dentro das sociedades europeias uma perspectiva de construção de mecanismos de memória de não repetição daqueles efeitos, daquelas políticas. Eu acho que esse é um primeiro grande tema. Ele vai nos ajudar muito no segundo grande tema, que é pensar a perspectiva da reparação. A reparação pensada não apenas nos mecanismos que já existem na democracia formal liberal, né, de indenização pecuniária às pessoas diretamente afetadas pela guerra às drogas, mas pensar na produção dos danos coletivos que foram feitos pela guerra às drogas e pensar a reparação nesse sentido. E pensar a reparação nesse sentido também disputando com a sociedade que a construção de políticas que priorizem determinados públicos na superação de diferenças, eles não são feitos pensando especificamente para aqueles públicos. Os processos de reparação das ações afirmativas, por exemplo, não é feito para as populações negras necessariamente, apesar deles serem um público prioritário. Na verdade, é uma política para a sociedade brasileira, porque a superação dessas desigualdades raciais não é apenas para os negros estarem em melhor posição, mas é para a gente constituir uma ideia de nação diversa, potente, democrática, com possibilidades de vida. Então, não é só para os negros, não é? E o terceiro grande tema é que, dentro de uma perspectiva de um mercado regulado, é preciso também pensar políticas públicas que equilibrem a participação das pessoas nesse mercado regulado e não as restringam, como, por exemplo, acontece em algumas legislações nos Estados Unidos, que tipo assim, impede a participação no mercado legal de pessoas que já foram criminalizadas pela guerra às drogas. Então, a gente tem falado muito no PL 399 apenas a partir da perspectiva do mercado, de quem vai conseguir produzir essa cannabis medicinal. Parte importante, inclusive, do debate foi a criminalização que o campo bolsonarista, negacionista, conservador, direitista tentou fazer de criminalização das associações. Mas esse projeto também só existe graças à potência das associações que conseguiram também fazer com que esse debate fosse a nível nacional, o que virou também, até a gente viu na última sessão, que aprovou o projeto dentro da comissão, uma nova emenda, né, do Diego Garcia, que queria suspender, complicar ainda mais a vida das associações. O projeto
amplia ainda de forma restrita, mas eu acho que a gente precisa discutir mais aspectos do que apenas a disputa do ponto de vista dessa produção dentro do mercado. Tipo assim, o que é a gente poder potencializar, engrandecer e fazer chegar para as pessoas, não para milhares, mas para milhões de brasileiros, a cannabis utilizada de forma terapêutica a partir do SUS e das farmácias vivas, ou a exploração do ponto de vista das agriculturas familiares do cânhamo. Eu acho que, tipo assim, ainda que não tenhamos um mecanismo escrito na legislação previsto enquanto o termo reparação, porque reparação é isso que eu estava dizendo, é uma disputa no campo das ideias, da legislação e da sociedade. Nós precisamos pensar em que lugar nós podemos impulsionar o alcance das pessoas negras a esse lugar do acesso da cannabis medicinal, mas também fazer o movimento de utilizar isso para fazer a disputa com a sociedade da necessidade da superação da guerra às drogas. E eu acho que, muitas vezes, isso é pouco utilizado por essa perspectiva de quem chega no nosso inbox e diz assim: vocês estão a favor do mercado. Eu tenho uma equipe que são 16 pessoas pretas de quebrada, que está desde Altamira, no Pará, até a quebrada de São Paulo, a quebrada de Salvador, a quebrada de Brasília. E é uma galera branca chega e diz assim: muito me surpreende vocês fazerem isso. Eu queria dizer isso para essas pessoas. O que não me surpreende são pessoas dizendo como as organizações negras devem agir. Nenhuma das organizações antiproibicionistas olham para esse projeto e diz: esse é um projeto dos nossos sonhos. Ninguém também pode dizer que esse é o projeto que vai superar as desigualdades raciais no Brasil. Isso aí é um projeto de gerações. A gente precisa fazer fissuras no marco da proibição. A lógica precisa ser alterada. E a gente precisa pensar como fazer isso através da política pública, inclusive aproveitando o que o Sistema Único de Saúde ganhou no sentido de importância a partir da pandemia. Porque se a gente não tivesse o SUS, na pandemia nós estamos chegando a 500 mil mortos. Mas se a gente não tivesse o SUS, a gente teria o dobro. Desde o golpe de 2016, se tivesse mais tempo para esse projeto político de direita fascista destruir mais os equipamentos públicos, como acabaram de aprovar a privatização da Eletrobras, se tivesse dado mais tempo para destruir o SUS, a gente ainda estava pior. Então, como é que a gente faz esse processo de acesso ao terapêutico de cannabis, pensado a partir de uma política pública que fortaleça tanto o Sistema Único de Saúde, quanto uma política que já existe, pensada a partir do beneficiamento de plantas medicinais, como a gente vai conseguir explorar isso dentro da agricultura familiar, com outras possibilidades que não seja pautar a nossa opinião apenas em relação ao mercado, que a gente também pode debater, e a gente também pode pensar as incidências possíveis que já estão acontecendo a nível internacional. Se a gente pegar a legislação do Colorado, a legislação de Nova York, que foi a última aprovada, ela pensa uma perspectiva, ela tem medidas que começam a desenhar a ideia de reparação. Isso foi o quê? Porque a galera de Nova York é legal? Não, isso foi graças à temperatura política do período, que veio, inclusive, pós-George Floyd, pós-aprovação da lei George Floyd e pós a condenação das pessoas envolvidas na sua morte. Isso tem a ver com a disputa da temperatura política da época. O que a gente decidir que a gente quer disputar agora, se o movimento antiproibicionista disser que só quer olhar para o 399 dizendo que o mercado está mandando, a gente esquece, por exemplo, que o MST participou dessa disputa. A gente esquece que o movimento antiproibicionista e as associações participaram dessa disputa e a gente acaba fazendo um processo de apagamento das nossas próprias lutas. E era esse ponto que eu ia trazer agora para você, trazer essa questão da regulamentação em Nova York, onde o projeto de lei foi para o parlamento e voltou justamente porque não trazia esse ponto
sobre a questão da reparação. Aqui é uma questão muito discutida e trazida não só pelas associações, mas pelas entidades negras, instituições que são antirracistas, né? Onde essa discussão sobre a reparação não foi pautada em nenhum momento, né? Inclusive, uma opinião que eu tenho é que nós entramos com um projeto de lei sem barganha nenhuma. E, pura e simplesmente, um projeto de lei seco e que não atendia, de fato, às demandas do país, não atendia às demandas da população afetada pela guerra às drogas, né? Na verdade, é um projeto de lei, vamos dizer assim, excludente. E aí eu queria que você traga para a gente um pouco por que já que a gente tem tanto espelho nos Estados Unidos, que é um dos países onde os estados têm um processo de regulamentação ou legalização da cannabis bem avançado, né? Porque aqui, de fato, isso é um fator impeditivo nas discussões, né? Por que o projeto de lei ele é tão seco nesse sentido da reparação, né? E como é que a gente pode utilizar esse projeto de lei que passou na Câmara como porta de entrada para essa nova discussão sobre uma verdadeira nova política de drogas, né? E como, de fato, a gente pode conseguir incluir, não sei mais se agora, talvez sim, mas esses projetos de reparação, né? Eu acho que falta, sim, uma representatividade no sentido de fortalecer esse argumento e aquela coisa, né? A luta continua, né? Como é que a gente pode mudar esse cenário? Então, eu acho que, primeiro, se a gente pensar, né, a aprovação desse projeto, né, que é um projeto que tem, sei lá, eu acho que 12 páginas. Você pega outras legislações, do Canadá tem mais de 150 páginas, que busca regular até como é que a embalagem no dispensário vai ser produzida, né? A legislação brasileira não fez isso. A legislação brasileira abre o campo por completo, inclusive porque ela foi negociada num espectro político amplo demais, do ponto de vista, inclusive, que ele só começou a se tornar viável na casa, no Congresso, a partir, inclusive, da adesão de conservadores. O que aconteceu na comissão especial do governo trocar de uma hora para outra vários dos seus representantes foi porque, mesmo na base do governo Bolsonaro, os deputados que estavam na comissão estavam sensíveis a aprovar a legislação. Então, teve que mudar todo mundo para conseguir tentar disputar. E, inclusive, foi empate, né? Foi vencido pelo voto do relator, né? Porque deu 17-17 no dia, né? E aí todo mundo viu o que foi aquelas sessões, né? Que foi a mesma coisa que a prática desse governo fascista, né? Que é mentira, fake news, né? Tipo assim, ninguém estava ali falando sobre eles de fato pretendiam defender, né? Que né? Ninguém estava ali falando de vida, de família. Eles são os defensores da morte, né? Então, a legislação brasileira ela foi negociada nesse lugar que, né, buscava restringir de forma absoluta pelos conservadores qualquer possibilidade que abrisse o campo de uma discussão mais ampla sobre política de drogas, de, inclusive, debater autocultivo, de debater uso adulto, né? Essa própria lógica de dizer assim, existe uma maconha que é medicinal, existe outra que é recreativa. Não existe isso na natureza. Na verdade, na natureza
existe a maconha, existe os usos que a gente faz dela, né? Então, a legislação aprovada, que ainda, inclusive, vai para o Senado, né? E aí, inclusive, pode acabar no final com o veto do governo, né? Ela abriu de forma amplíssima, ainda que restrita, amplíssima do ponto de vista de que se você tiver dinheiro e estiver no mercado, você vai conseguir se estabelecer. Se você for um cara do agronegócio, que foi outro dos interesses disputados, você vai conseguir. Mas se você, por exemplo, não tiver política pública de fortalecimento da agricultura familiar, você não vai conseguir fazer com que as comunidades diretamente afetadas pela guerra às drogas consigam participar desse processo, ainda que a legislação tenha aberto essa brecha. Mas não basta só você dizer para as pessoas que elas podem participar. Se elas não tiverem dinheiro para fazer isso, nem política pública, nem possibilidade de corrupção, isso não vai existir, né? Desse mesmo ponto de vista, eu retomo essa lógica de incremento de uma política pública importantíssima, fundamental, mas que a gente não conseguiu expandir a nível de Brasil, que é justamente pensar que o Sistema Único de Saúde pode ter uma política baseada na distribuição de plantas medicinais, de dispensação de projetos que a gente incremente, mas numa lógica sustentável. Mas isso não vai acontecer porque a lei apenas determina. A lei permite, abre a possibilidade para a próxima quadra histórica a gente disputar isso para virar a política pública. Dependendo da temperatura da política, a gente consegue avançar nisso. Dependendo das possibilidades, das correlações de forças, a gente vai poder ter um processo. Porque também tem outra coisa, né? A legislação não destitui o marco da organização macroeconômica do Brasil. A gente não está terminando com o capitalismo com a legislação do 399. Então, dizer que o problema dela é justamente uma participação importante dos industriais capitalistas e do seu lobby, e que esse é o maior problema, então não existe nenhuma mudança que nós vamos fazer dentro desses marcos econômicos que não contenha a participação importante desse lobby. Aí é onde a gente quer disputar agora. Aonde a gente acha que o nosso povo pode ser reparado do ponto de vista da política pública. Como é que a gente, por exemplo, alia a perspectiva aberta pela legislação de ampliação da pesquisa com o que já existe no Brasil de políticas afirmativas dentro das universidades? Por que é que a gente não vai ter uma política de incentivo de programas de bolsa de pesquisa para programas que já tenham ações afirmativas e assim fazer processos separadores? Eu tô sentindo falta aqui de uma luz. Espera aí que eu vou... Pode falar que eu vou continuar te ouvindo. Eu só vou aqui atrás dessa porta para acender a luz, porque o sol está caindo. Aí eu tô vendo que eu tô ficando escuro na tela. Vai e volte. Você trouxe um aspecto muito importante da PL, que é a questão do SUS, o acesso ao SUS. E numa discussão que a gente estava tendo um grupo sobre a PL, apesar da PL não contemplar de forma mais abrangente a reparação, a gente chegou ao entendimento de que essa acessibilidade promovida através do SUS ao remédio, ela pode também ser enquadrada como uma reparação por conta da acessibilidade. Você entende, você, Dudu, enquanto iniciativa negra, né, já que você trouxe esse questionamento, né, vocês de que instituições brancas, né, questionaram o posicionamento de vocês a favor da PL. Vocês entendem que essa acessibilidade promovida pelo SUS pode ser encarada como um processo de reparação, um princípio de reparação, já que entende-se que o SUS é de acesso a todos? O SUS
não somente de acesso a todos, como tem a maior parte da sua base como a população negra brasileira. É quem mais majoritariamente acessa ao SUS. Eu não sei se alguém vai conseguir me convencer, por exemplo, que não é importante para nossa tia. A gente quer convencer aquela nossa tia da igreja. Ela é evangélica. Eu sempre penso que a gente quer convencer ela de duas coisas. Uma é essa, tipo assim, a partir da administração dessa substância, via política pública, com acesso ao SUS, entra na casa das pessoas de outra forma, quebrando a lógica da proibição. Como também nós queremos conversar com essa tia evangélica, preta, da favela, como essa guerra impactou na sua própria sociabilidade, no sentido da desumanização de quem cresceu com ela, sabe? Quem cresceu aqui em comunidade sabe que muitos dos meninos que em algum momento da vida foram se relacionar com o mercado ilícito de substâncias é exatamente o mesmo menino que pequenininho passava por essa mesma tia e falava, bença minha tia. E a guerra às drogas desumanizou ele no nível e radicalizou ela no nível que quebrou esse sentido de humanidade. E nós precisamos recuperar. Ela precisa lembrar que ele é o mesmo menino, ainda que hoje ele esteja ali, vendendo a substância tornada ilícita ou com a arma na mão. Porque isso é o que a colonialidade quer fazer. Para ela, ser a tia que, quando está incomodada, liga para a polícia e chama para a comunidade. Eu, por exemplo, toda a vida que morei em comunidade, quando rolava aquelas tretas de som alto, barulho, que eu estava realmente incomodado, que eu queria dormir, que eu queria estudar, que qualquer coisa, blá, 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 eu nunca achei que chamar a polícia poderia ser uma solução para aquela situação. Ainda que eu tivesse pirado com o dono do bar, ainda que eu achasse que as pessoas não deveriam fazer isso, eu sabia, com certeza absoluta, que não é aquele equipamento que eu confio para a resolução das questões da minha comunidade. E a gente precisa lembrar essa tia disso, porque hoje ela vai lá e vai ligar para a polícia e vai dizer isso. No outro dia, a polícia vai subir, vai atirar e pode pegar nela, porque a polícia não está nem aí se foi ela que foi a X-Dog. Esse processo do que aconteceu, por exemplo, no Jacarezinho, 28 pessoas mortas. 28 pessoas mortas. A entrevista coletiva que a Polícia Civil deu naquele dia foi uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida política. Os caras sem nenhum remorso. A lógica dos caras, inclusive, era dizer assim, ó, morreram 28 pessoas, mas só houve uma execução. A única execução foi a do policial. Todos os outros foram dentro da lógica da guerra. E aí, se você pega esses caras que falam isso e fingem que se importa com a vida dos policiais, eles não se importam. Quem se importa, inclusive, mais somos nós, porque eu me importo com a vida dos policiais. Porque eu vim dessa tradição que eu me importo com a vida de todo mundo. E nós temos um quadro, por exemplo, que os negros são 35% das forças policiais do Brasil, mas eles são 62% dos que morrem. Então, essa guerra está matando os pretos fardados também. Mas só que lá no Rio de Janeiro, com esses bolsonaristas otários, tudo fingindo que defende polícia, quem era a pessoa que realmente estava lá junto com a família depois de um policial ter sido morto para garantir os direitos daquela família? Era uma mulher chamada Marielle Franco. Então, é uma coisa que eu tenho dito. Nós temos que constranger e tomar dos conservadores a pauta da vida. Porque os conservadores utilizam isso para combater nós. Eles são a favor da vida. E nós não. Quando, na verdade, é o contrário. Quando a gente pega o debate sobre aborto, por exemplo, eles falam que sou contra o aborto porque são a favor da vida. Mas eles ignoram a quantidade de mortes que são produzidas porque a gente não tem uma política eficaz e segura de aborto legal.
Então, nós temos que dizer, vocês são a galera da morte. E no ano que vem, a disputa eleitoral no campo contra o bolsonarismo vai ser isso. O bolsonarismo é o projeto da morte. É o projeto da morte. E não é agora, não, velho. Bolsonaro falou isso lá na década de 90. Tem esse vídeo no YouTube. Quando ele fala assim, não, para começar no Brasil tem que matar pelo menos 30 mil pessoas numa guerra civil. Paulo Guedes já falou. Não, velho. Idoso pesa na Previdência. Tem que morrer idoso. Tem que morrer idoso. O New York Times, inclusive, mostrou que existia um projeto pensado desde o ano 2020 do bolsonarismo para a pandemia, que era 1.400.000 pessoas do Brasil morrerem. O Paulo Guedes acabou de dizer, o governo está agora, nesse momento, avaliando, rever a validade dos alimentos. E Paulo Guedes acabou de dizer que o problema das pessoas estarem passando fome é porque a classe média enche o prato demais e desperdiça muito. E joga fora. E que esse resto de comida acabaria com a fome da população pobre. Exatamente. Agora vejam, nós vamos disputar com um projeto da morte. Quem viu as sessões sobre o PL 399, os deputados bolsonaristas falavam assim, sou a favor da família, da vida. As drogas destroem a vida, a família. Quando, na verdade, eles são alinhados com o projeto da morte. Nós precisamos tirar a pauta da vida da mão da direita conservadora. Nós temos que dizer que nós somos as pessoas radicais que defendem a vida, que quando eles disserem assim, vocês são direitos humanos, defendem vida de bandido, a gente dizer, a gente defende vida de bandido sim, porque a esquerda também sempre teve medo de dizer isso. Não, peraí, a gente está dizendo vida, mas não está dizendo dos bandidos. Não, a gente defende vida do bandido sim também. Primeiro porque a ideia de crime, de banditismo, de punição, de justiça é baseado na lógica colonial. Então, quando você chama de bandido, não é porque cometeu um crime. E aí a gente vai ter que dizer, não, nós defendemos a dele porque a gente defende a do juiz, a do professor, da professora, a de todo mundo. Nós viemos de outra tradição. Nós defendemos a vida de todo mundo, a do policial. Nós defendemos. Eu uma vez, só fazer um rápido parênteses, uma vez era meio doidão, assim, né? Chapado, lá em São Lázaro, na faculdade de filosofia, e eu vi do lado da minha mesa 6 caras, que quando eu olhei, eu falei, mó cara de polícia, velho. Aí, eu tava esperando um cara chegar, um amigo meu, né? Aí, na hora que eu vi com os caras da polícia, eu tinha ido no banheiro, quando eu voltei, eu tive certeza que ele era polícia, porque tinha parado uma viatura e eles estavam trocando ideia com o cara, né? Depois que eles acabaram a conversa, eu chamei um cara desses para conversar, falei, pô, vocês são polícia, né, velho? Sou, pai e tal. Aí eu comecei a trocar ideia com ele sobre a guerra às drogas. Perguntei pro cara, velho, você tá quantos anos da polícia? O cara falou 16 anos. Eu falei, velho, quantos irmãos seus você já perdeu nessa guerra aí? O cara na hora engoliu, assim, tipo assim, surpreendido de que eu estava me importando com o cara que ele perdeu. Aí eu falei, isso aí deu o que pra vocês, cara? Isso aí tá funcionando pra quem? Porque não tá funcionando pra polícia, que é base, né? Os caras que são soldado e agente não estão ganhando. Toma ruim também. Se alguém me oferecesse o salário que a polícia ganha para subir numa guerra atirando que ninguém sabe atirar, eu não subia nem com a porra. Os caras sobem nessa lógica aí, morre, adoece. O problema de saúde mental dentro da polícia é gigantesco. A gente viu o caso lá no Farol da Barra. E os caras nem podem acessar um serviço de saúde mental, porque dentro da polícia existe também a própria perspectiva machista da masculinidade e da viagem, tipo assim, não, peraí, você vai procurar tratamento para sua cabeça, você não é macho, não? E os caras, quando falam para o superior que eles estão com um problema de saúde mental, eles são rebaixados. Eles vão pro trabalho administrativo. Aí, velho, como é que a gente faz uma polícia que é para morte? Nem oferece a possibilidade de cuidar da cabeça dos caras. Aí, tipo assim, eu falei uma coisa que o policial ficou balançado, que eu falei,
Às vezes eu fico pensando que é meio uma parada assim de fazer você de comédia, brother. Porque essa guerra não é sua, não, man. Você sobe no morro que as pessoas são igual a você, tá ligado? Exatamente. É isso aí, é isso aí. Exatamente. É uma guerra onde morre negros, sejam do morro, seja da favela, ou seja da polícia. Porque, como você disse, 35% dos policiais são negros. E nós estamos criando, ou foi criada, uma guerra do negro contra o negro, né? E a gente traz no Itinerância justamente essa desmistificação, porque a verdade ela está aí e só precisa ser observada, né? Nós estamos dizendo, nós estamos falando o que é a realidade. Dudu, você está ainda aí? Tô, velho, foi mal, foi só pegar meu cigarro. Tô aqui, pai. Ok, Dudu. Eu queria falar um pouco mais sobre essa perspectiva de uma nova política de drogas. Considerando que, pelo menos, eu não tenho visto nenhuma movimentação para que a gente tenha um entendimento diferente com relação às drogas. Na verdade, há um projeto onde se pretende manter essas drogas, ou a cannabis ou a maconha, criminalizada, e o projeto de lei ele mostra muito isso quando ele exige que entidades como as associações elas, elas, elas atendam os mesmos critérios que a grande indústria, sendo que, se não todas, né, a maioria das associações, elas são sem fins lucrativos, formadas por mães e pacientes ou pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, né? E mesmo com esse adendo dessa possibilidade do cultivo associativista ser aprovado dentro desse projeto de lei, todos esses critérios só mostram um aprisionamento da planta e, consequentemente, né, de tudo que está em torno a ela. Né? Nós tivemos o exemplo da invasão da fazenda da APEP por policiais, mesmo a APEP estando dentro de um processo para regulamentação do cultivo, né? De atender a população carente, enfim. Então, o que é que eu percebo é o encarceramento da planta, assim como o encarceramento das pessoas que estão ligadas a elas, principalmente a população negra, pobre e periférica. Né? E dentro desse contexto, não enxergo como flexível o projeto de lei, mas entendo que a acessibilidade promovida pelo projeto através do SUS é o ponto positivo que nos coloca numa posição de tender a apoiar esse projeto. Deixa eu acender a luz aqui também, Dudu, só um instante. Então, voltando a essa discussão do projeto de lei, a gente percebe que ele está dissociado, afastado completamente da política nacional de drogas ou de uma nova perspectiva de uma política de drogas, né? E que fortalece, porque eu entendo que quando você regulamenta, principalmente para o comércio, e você fomenta o combate ao mercado não regulamentado. E qual a indústria que vai querer concorrer com quem não está regulamentado? A indústria pode exigir do Estado
que se aumente esse combate, né? Consequentemente, você tenha mais mortes, mais perseguição, mais invasões às comunidades, né? Porque existe, a gente percebe, a gente enxerga, a gente sabe que existe um comércio paralelo, né, de óleo medicinal, né? Inclusive diferente do óleo purificado, né? Que a ciência mostra que o óleo full spectrum ele tem um poder muito maior de trazer o resultado esperado do que o óleo purificado, né? E quando você coloca, né, de frente a indústria contra a comunidade, né, você traz um novo projeto de guerra. Assim eu entendo, porque você está fazendo com que a indústria exija do Estado que esse combate ao comércio não regulamentado seja fomentado, seja ampliado para diminuir a concorrência. Você compreende o que eu estou falando? Como você enxerga essa condição? Eu não estou te ouvindo, Dudu. Vai, Fumal. Eu acho que é isso que eu estava falando, né? A gente precisa também olhar o cenário e pensar que nós só chegamos no cenário que nós estamos graças à contribuição central do ponto de vista do convencimento, tanto do parlamento, mas de um conjunto importante da sociedade, de um trabalho produzido pelas associações, né? Elas potencializaram isso a nível nacional, sabe? De forma, inclusive, particular, diferente de outros cenários. Aqui a gente tem, por exemplo, uma participação muito importante de associações que vieram desse campo das pessoas usuárias da cannabis por uso terapêutico e dos familiares. A gente teve também outros cenários, inclusive em estados dos Estados Unidos, que foi baseado em outros públicos. Por exemplo, a participação significativa de pessoas diretamente afetadas por comorbidades, por exemplo, como câncer ou o movimento, a participação, por exemplo, do movimento LGBT, do processo de aplacar complicações do ponto de vista da saúde, melhorar a sua qualidade de vida a partir do uso da cannabis. Nós temos cenários diversos assim, que impulsionaram o reconhecimento pelos poderes, pela sociedade e pela mídia da necessidade dessa regulação. Estou falando isso sempre pensando da gente não desprezar a nossa contribuição enquanto organização da sociedade civil, das nossas participações diversas na contribuição a nível nacional. Eu não acho, de verdade, que esse projeto ele é fruto especificamente apenas do lobby dos industriais com os seus interesses de regulação. É óbvio que esses interesses são muito importantes do ponto de vista da sua capacidade de decisão e de financiamento, de barganha junto ao poder político. Mas se a gente entender que esse projeto é fruto só disso, a gente apaga o movimento anterior e a gente, inclusive, não se dedica a uma luta que está acontecendo agora. Uma parte importantíssima que os conservadores estão travando é justamente contra as associações, de restringir ao máximo, de colocar o máximo de elementos que comprometam a sua possibilidade de existência. E aí, se a gente achar que isso não é graças ao campo de disputa que nós potencializamos, a gente vai ficar sempre no processo reativo. Olha, nós estávamos mal, pegamos um cenário e resolvemos disputar. Não, o cenário só existe porque nós ajudamos a ele existir, primeiramente.
Nós fizemos isso no melhor cenário, longe disso. Na verdade, uma das grandes questões desse cenário é justamente, e um dos grandes dedicações desse projeto fascista é justamente não perder nesse tema, do ponto de vista tanto legislativo quanto na sociedade. Essa troca de deputados que eu falei, por exemplo, porque perder o 399 é uma grande derrota para o bolsonarista. A gente fez uma live assim que acabou a sessão, a última sessão, que a gente conversou com vários parlamentares diretamente envolvidos na aprovação do PL, né? Alice Portugal, o Paulo Teixeira, o Alexandre Padilha, a Natália Bonavides. E eu lembro que a sensação dos parlamentares, além da própria matéria, era também essa disputa do ponto de vista mais amplo com o projeto político conservador. Fazia sentido derrotar todo esse campo de ideias, porque também virou uma disputa do que a gente constrói da ciência contra o negacionismo. Isso também virou no PL 399. Era essa ideia que era tipo assim, ouviu o Osmar Terra, que inclusive antes dizia, anos atrás, que nem existia propriedades terapêuticas confirmadas na maconha. Nesse debate, ele não falou isso. Ele falou que até existe, mas a gente não precisa plantar. A gente pode comprar já processado, porque justamente ele estava financiado por esses interesses de restrição no mercado. É isso. Então, essa movimentação também corresponde a uma disputa política muito mais ampla do cenário nacional, de derrota de um pensamento conservador. E aí, o que é que acontece em todo o processo legislativo? Não é o 399, não, mas todo o processo legislativo. Ele corresponde a um acúmulo histórico da pauta, assim como ele corresponde às iniciativas dos principais agentes envolvidos e à temperatura política do momento. Então, ele não é um fruto especificamente do lobby dos industriais, dos capitalistas em relação a esse tema, mas ele não vai conseguir fugir disso, porque ele não derrota o modelo econômico que nós queremos derrotar, mas ele é também fruto de uma contribuição muito mais ampla e que a gente precisa reconhecer onde foi que a gente conseguiu gabaritar as nossas contribuições, ou, no mínimo, implementar elas para conseguir fazer elas terem mais alcance numa conjuntura política de derrota do fascismo, porque a gente também tem que pensar nessa perspectiva, né? Porque nós estamos vivendo num cenário que 2022 pode eleitoralmente ser derrotado o fascismo, como pode também ter um recrudescimento do regime político e foda-se se você aprovou um projeto de lei no Congresso aqui, fecha o Congresso e prende lideranças e tal. E aí, o que a gente vai fazer até 22 tem a ver também da gente disputar dentro desses programas nacionais as ideias que ou ficaram só parcialmente atendidas no projeto, ou não foram atendidas no projeto, ou estão em disputa. Por isso que, por exemplo, o tema das associações é tão importante. Mas ela não é única. Ela é muito importante, mas ela não é única. Quantas das organizações, por exemplo, negras, estão diretamente envolvidas no debate sobre a defesa do Sistema Único de Saúde a partir da regulamentação da cannabis medicinal? A gente precisa pensar nisso. Hoje, as associações atendem milhares de pessoas e conseguiram construir de forma importante esse campo. Mas imagine se a gente tem a oportunidade de falar isso, na verdade, não para milhares, mas para milhões, que é o Sistema Único de Saúde. Por que a gente vai desprezar essa possibilidade? Saca? Compreendo completamente. Acho, sim, que o Sistema Único de Saúde é uma forma de reparação, porque promove o acesso àqueles que realmente não têm condições, mas ainda assim me questiono por conta de o SUS não conseguir fornecer uma medicação como o captopril, que é uma medicação convencional para o controle da pressão,
e conseguir manter o fornecimento do óleo de cannabis, do óleo de maconha, né, sem impactar no resultado do tratamento das pessoas com a falta dele na disponibilidade. Essa é a questão, inclusive, por exemplo, que nós não tivemos nenhuma grande experiência nacional, por exemplo, que fizesse, de fato, ser consolidado a política das farmácias vivas. A cannabis pode ter essa contribuição histórica, fundamental, que nenhuma outra política pública dentro das farmácias vivas pode fazer. Se a gente conseguisse fazer isso, a política de farmácias vivas, inclusive, iria muito além do que o uso terapêutico da cannabis. A gente não teve isso. Então, a gente estabeleceu a política, ela existe, mas ela é pequena. Poucas pessoas acessam. A gente não explora ela. A gente não teve uma grande oportunidade também de ter um grande lugar para disputar isso, para ampliar isso, para ser o norte da política pública. Nós nunca tivemos. Talvez essa seja uma oportunidade. Eu não estou colocando... É isso. É a hashtag que todas as organizações têm puxado. Ninguém que eu conheço do campo de producionista está satisfeito com o projeto. Nós não estamos. Ninguém está. Tanto é que a hashtag é a luta continua. Ninguém está dizendo PL 399, eu quero. Porra, massa, é isso. Não, que nada. Nós estamos querendo, inclusive, fazer com que ele não recue mais do que ele já é recuado. Tá ligado? É isso. Derrotar, por exemplo, todas as emendas apresentadas pelo Diego Garcia para tirar do projeto a mínima possibilidade das associações, que foi isso que ele apresentou na última sessão. Imagine se isso tivesse caído. A gente vai criticar os parlamentares que estavam envolvidos e conseguiram barrar essa queda, porque se isso rodasse, aí a gente ia estar numa situação muito pior, né? Não, com certeza. Aquela discussão que a gente teve lá na nossa live enquanto Albec, né, que não é um jogo de futebol para a gente estar dizendo se está do lado, se está de um lado, se está no outro, se é a favor, se é contra. Mas é entender a complexidade do projeto, conseguir resgatar dentro desse projeto o que são realmente pontos de avanço, né? Como essa questão das associações, que é extremamente importante, né? Eu acho que seria extremamente importante também trazer o reforço com relação à farmácia viva, né? Porque o SUS está aí, o projeto da farmácia viva também existe, né? E por falta de difundir a informação e de conhecimento da população como um todo, né? E também por uma questão de mercado, né? A farmácia viva ela é suprimida. Bom, Dudu, a gente está chegando no nosso tempo. Quero dizer a você que é sempre uma honra estar com você nessas conversas, nessas discussões, nessa troca de informação. Você é um negro representativo, você é um cara que me orgulha de estar aqui trocando essa ideia com você e trazendo informação, desmistificando não só a questão da cannabis medicinal, da maconha, mas como a questão do uso de drogas, como a questão da política de drogas, como a questão da guerra às drogas, esclarecendo o que é essa reparação histórica e quais são as formas, né, de a gente tentar reparar todo esse arcabouço de violência que a população negra sofreu, a população pobre, negra, periférica, subalterna, sofre até hoje, né? Agradeço imensamente você ter se disponibilizado para participar do Itinerância. Como você disse, o evento Itinerância era realmente para rodar o Brasil. A ideia dele era um evento presencial, onde as pessoas pudessem ter contato, um evento que promove acessibilidade a informações verdadeiras, informações baseadas na ciência, né, em todo o contexto histórico que nós temos aí, trazendo como contribuição para que a galera
realmente abra a mente, né, e busque os esclarecimentos dessas informações que são negadas ou até mesmo, como é que eu posso dizer, mentiras disfarçadas de verdades. Dudu Ribeiro, muito obrigado pela sua participação. Por favor, se você puder fazer as considerações finais, Dudu. Está sem áudio, viu? Não, então, só para agradecer mesmo aí o convite. Eu falei que eu tinha fechado a câmera só para dar a volta e botar o carregador no celular. Mas tudo certo, eu agradeço aí o convite, espero ter contribuído. Né? Espero que em breve a gente possa fazer a itinerância mesmo, rodar aí, participar de encontrar as pessoas, abraçar as pessoas, fazer essa militância que a gente sempre foi tão importante para a gente, que é a partir do vínculo, né? A partir da terra, do chão, das comunidades. Tal, agradeço muito, obrigado por todo mundo aí que comentou. Tal, quem ainda não conhece o trabalho da iniciativa, quiser chegar nas redes sociais aí e seguir a gente para dar aquela fortalecida sempre, agradeço. E que fiquem todos bem. Tamo junto, obrigado. Agora é o seu que está sem áudio. Valeu, Dudu. A Sou Cannabis, a Abapec, a Olha Verde, a Marcha da Maconha e a Itinerância Canábica agradece a sua participação. Valeu, meu irmão. Uma boa noite para você. Um abraço aí, boa noite. Boa noite. É isso aí, galera. Dudu Ribeiro, trazendo um pouquinho da realidade sobre guerra às drogas, política nacional de drogas, reparação histórica, PL 399. E o Itinerância apenas começou. Às 18h30 teremos o Cristiano Marona aqui com a gente ao vivo, trazendo um pouco mais de política nacional de drogas e habeas corpus para cultivo de cannabis para fins terapêuticos e medicinais. Cristiano Marona, que é da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, trazendo essa contribuição para a gente aí. Ok? Vamos aguardar 20 minutinhos aí para retomada do evento aqui ao vivo. Cristiano Marona deve estar chegando aí às 18h30 e nós vamos retomar logo mais nosso circuito de palestra Itinerância Canábica.